Você já se pegou imaginando 1000 cenários diferentes antes mesmo de sair da cama? Já sofreu por conversas que nunca aconteceram? Já planejou respostas perfeitas para situações que sequer existem? Pensar demais é como correr numa esteira. Você se cansa, sua, se exaure e no final não saiu do lugar. Hoje eu vou te mostrar como quebrar esse ciclo. Não com fórmulas mágicas, mas com algo que vai direto ao ponto. Clareza brutal sobre o que está te aprisionando e como se libertar. Imagina a mente como uma sala cheia de espelhos. Cada pensamento é refletido dezenas de vezes, distorcido, ampliado, replicado. Uma simples dúvida vira um labirinto. Uma frase mal interpretada se transforma em julgamento. Uma escolha vira angústia. E você está no centro disso tudo parado. Pensar demais não é sinal de inteligência. É muitas vezes sinal de medo. Medo de errar, de perder, de não controlar. E aí você tenta se proteger com pensamentos. Como se raciocinar demais fosse garantir segurança. Só que o efeito é contrário. Você se afoga no excesso. Pior, começa a confundir pensamento com verdade, sentimento com realidade e opinião com destino. Pensar demais é como tentar pilotar um avião olhando apenas para o painel e esquecendo de olhar pela janela. Você analisa, questiona, revisita cada detalhe buscando a resposta perfeita. Mas a vida não funciona com garantia de 100%. Ela funciona com movimento, com ação, com tentativa. Quem pensa demais trava. E quem trava perde o tempo mais precioso que tem, o agora. O curioso é que ninguém nasce assim. A mente imperativa é, muitas vezes, treinada. Por traumas, por críticas constantes, por uma necessidade sufocante de aprovação. Você aprendeu que precisava prever tudo para não sofrer. Mas agora esse pensamento virou a fonte do seu sofrimento. E aqui vem o dilema mais cruel. Você pensa demais justamente porque quer acertar. Mas esse excesso te impede de viver. Você quer evitar a rejeição, mas acaba se afastando antes de tentar. Quer controlar o futuro, mas esquece de viver o presente. Quer entender tudo, mas se perde em suposições que nunca se confirmam. É como se você tentasse montar um quebra-cabeça sem saber se as peças pertencem à mesma imagem. E pior, algumas nem existem. Foram criadas pela sua ansiedade, pelo seu medo, pela sua necessidade de garantir que tudo dê certo. Mas aí vem a pergunta que machuca. E se nunca houver uma resposta perfeita? E se pensar mais não for o caminho, mas sim o obstáculo? Aqui está o ponto que muda tudo. Você não é o que pensa. Pensamentos são como nuvens. Surgem, se movem, se dissipam. Alguns são densos, outros são leves. Alguns escuros, outros translúcidos. Mas nenhum deles é você. Você é o céu. O espaço onde tudo isso acontece. Quando você se dá conta disso, algo muda. Você para de brigar com os pensamentos e começa a observá-los. Sem se agarrar, sem se identificar, sem medo. Pensar não é o problema é viver prisioneiro do pensamento, acreditando que tudo que passa pela mente merece atenção total. Nem todo pensamento é útil, nem toda dúvida precisa ser resolvida, nem toda hipótese merece preocupação. Às vezes a paz não vem de quando você entende tudo, ela vem quando você aceita que não precisa entender tudo. Então, como quebrar esse ciclo? Comece com algo simples, mas profundamente transformador. No meio que você está fazendo. Quando a mente começar a correr, diga: isso é só um pensamento, não é um fato. Parece bobo? Experimenta. Você vai ver o poder disso. Segundo passo: traga o corpo de volta para o presente. Respiração, toque, som, movimento. Pensar demais é viver no tempo que não existe, no passado que já foi ou no futuro que ainda não veio. O corpo não, o corpo só existe agora. Terceiro passo: escolha agir mesmo com dúvida. Pensar demais quer respostas antes da ação, mas a vida real ensina o contrário. É a ação que traz clareza. E por fim, trate-se como você trataria alguém que ama, porque talvez o seu pensamento excessivo venha de um lugar onde você aprendeu a se cobrar demais e a se cobrar de menos. Imagina isso. Você acorda um dia qualquer, o céu está cinza, a mente está barulhenta, os vários pensamentos vêm correndo. E se não der certo? E se eu errar?
E se eu for rejeitado? Mas pela primeira vez, você não responde. Você respira, sente o chão sobre os pés, o ar entrando e saindo no seu peito. Você não tenta calar os pensamentos. Você os deixa passar como carros numa estrada, enquanto você permanece na calçada. Então, algo muda. O silêncio não é ausência de pensamento, é presença de consciência. Você sente que não precisa mais controlar tudo, nem prever, nem entender, porque nesse exato instante você está livre. Não porque os pensamentos sumiram, mas porque eles já não mandam mais em você. Então, vamos recapitular com clareza. Pensar demais não é sinal de fraqueza, é um sintoma de quem se importa. Mas quando esse pensamento se transforma em prisão, é hora de mudar. Você aprendeu que pensamento não é verdade, que dúvida não é destino e que a ação, mesmo imperfeita, é o único antídoto real contra o excesso mental. Aprendeu a se observar, não se identificar, a se mover mesmo com medo, a se acolher em vez de se sabotar. E acima de tudo, você entendeu que a sua mente é uma ferramenta, não um cárcere. E a chave sempre esteve com você. Na verdade é simples, mas poderosa. Você não precisa silenciar a mente para ter paz. Precisa apenas parar de obedecê-la cegamente. Pensar demais não é o seu destino, é só um hábito. E como todo hábito, pode ser quebrado. Com presença, compaixão e coragem. A partir de hoje, sempre que a mente gritar, que o medo apertar, que a dúvida tentar te paralisar, lembre-se disso. Você não está aqui para prever o caminho perfeito. Está aqui para viver cada passo com verdade. E isso já é mais do que o suficiente. Se essa mensagem tocou água aí dentro, comenta aí embaixo qual parte fez mais sentido para você. Deixa o seu like e assista esse vídeo.